Boa tarde a todos. Hoje estamos aqui, a professora Thais e eu, para debatermos aí, apresentarmos nossa experiência quanto ao autodiscernimento somático e a Maxi Proex grupal. O tema autodiscernimento surgiu a partir do Encontrex do Colégio Invisível da Serenologia, do dia 20 de setembro de 2010. E esse tema aí nos chamou a atenção porque a professora Thais e eu estamos passando por experiências com relação à questão do soma, né? Bom, boa tarde, né? Conforme a nossa colega Rose falou, né? Esse artigo surgiu porque eu participava do Colégio Invisível da Serenologia, a Rose ainda participa, e a gente tem muita afinidade. E a gente resolveu trabalhar esse tema de uma forma mais técnica, até porque tinha um congresso e a gente queria mandar um artigo para esse congresso. E a partir dessa gestação é que a gente passou a pesquisar, a compartilhar as nossas experiências e também a observar mais casuísticas, né, dentro da CCCI, para a gente poder enriquecer esse trabalho. E a partir desse trabalho é que surgiu a ideia dessa conferência e talvez até de outras, né, tarefas do esclarecimento. Nossa pretensão hoje aqui não é ficar trazendo uma série de teorias e conceitos e, vamos dizer, pesquisas científicas na área, embora a gente tenha muitos fatos e muitas teorias relacionadas a esse assunto. Mas a nossa intenção é a gente compartilhar o que a gente percebeu, a que constatações a gente teve na nossa casuística e também ouvir vocês com relação ao que vocês percebem, ao que vocês têm dúvidas, né, em relação à saúde do corpo e à Maxi Proex grupal. Afinal de contas, qual é a relação, né, do soma, do autodiscernimento somático, com a Maxi Proex grupal? Tá? Então, nesse sentido, acho que vale a pena a gente ler a nossa definição de autodiscernimento, tá? E depois vocês vão observar aí nos slides, a gente organizou a apresentação em tópicos, o próximo slide que é o autodiscernimento. E a gente vai procurar estar seguindo essa ordem, mas é claro, estamos abertos, né, aí a nossa interação. O autodiscernimento somático, espera só um pouquinho, é autopercepção, lucidez, gerenciamento, cuidados. Pronto, acho que já está ok. Nós tivemos aí, Bom. Autopercepção, lucidez, gerenciamento e cuidados quanto ao funcionamento, as necessidades e os limites do corpo físico, visando a interassistencialidade atacadista, policármica, preponderantemente tarística. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que, enquanto na vida humana, a questão da PROEX, o corpo é o elemento fundamental para a realização dessa programação de vida. Então, esse autodiscernimento é o mental soma gerenciando o corpo físico ou o uso que a gente vai dar para esse veículo de manifestação. Vamos lá. Não sei se está dando para acompanhar, a gente está fazendo pela primeira vez essa conferência, então a gente pede desculpa a qualquer coisa, tá, gente? Mas assim, quando a gente coloca essa definição de autodiscernimento somático, é no sentido de trazer a lucidez para a questão do mental soma, né? Quando a gente está nesse veículo físico, nessa dimensão, é muito fácil a gente estar se confundindo com o soma. É muito fácil a gente sentir e a gente se perceber enquanto soma. E é muito difícil a gente se lembrar enquanto consciência dentro do soma. Então, o autodiscernimento somático é uma chamada de atenção para a nossa condição de consciência dentro do soma e para a nossa condição de gerenciadores desse soma, que é bem diferente de alguém que é refém do soma, né, ou refém do corpo físico. E qual é o objetivo da gente ter essa lucidez? Qual é o objetivo da gente ter esse discernimento? É justamente para atender a nossa recomposição grupo kármica, para a gente poder cada vez mais estender a nossa interassistência, para a gente cada vez mais qualificar a assistência e principalmente focalizar no esclarecimento. Porque é a partir desse discernimento é que a gente nos torna capazes, né, nós nos tornamos mais capazes
de estar levando à frente informações esclarecedoras. Bom, seria bom até que a gente contextualizasse um pouco até a nossa vivência aí, né? Eu aqui coloco na minha condição que não é que eu tive muito discernimento somático, tanto é que eu tive uma doença aí, que faz 30 dias aí a última cirurgia. Eu tive câncer de mama, fiz mastectomia, quimioterapia, também tive com a radioterapia, né? Agora estou na fase de reconstrução. Isso começou em 2008, início de 2008, agora já estamos aí para 2 anos e meio, quase 3. E esse problema de saúde foi o que me chamou muita atenção quanto ao soma, quanto à importância do soma enquanto veículo de realização da programação existencial, da questão da valorização do soma, a valorização da vida. Eu era uma pessoa assim que não tinha problemas de saúde, geralmente estava ok de saúde, então não tinha hora, às vezes ficava trabalhando até muito tarde, alimentação, muitas vezes não olhava os horários corretos de alimentação, enfim, achava que o soma estava bem, aparentemente tudo bem, né? Eu estava levando a vida sem prestar muita atenção e ter muitos cuidados quanto a esse veículo. E a questão da doença foi bem interessante porque foi justamente a doença que me chamou a atenção. Olha, espera aí, está na hora de parar, que a doença também acaba fazendo a gente refletir bastante, está na hora de parar, olhar o soma e ver o que pode fazer com ele a partir de então. E isso foi assim, muito interessante, porque eu vi comentários também de outras pessoas passando pela situação idêntica e como a doença acabou chamando a atenção de uma forma até bastante negativa, mas atingiu o objetivo de chamar a atenção sobre a importância do corpo físico, da manutenção do corpo sadio e a questão da PROEX. Bom, a minha casuística foi um pouco diferente. Na verdade, eu sou uma ex-workaholic que está se reeducando, né? Então, eu passei muitos anos, e ainda hoje eu tenho essa tendência, né? Trabalhando muito. E quando eu digo trabalhar muito, não é somente no trabalho da SOCIM, né? De subsistência, mas é no trabalho geral, incluindo voluntariado, incluindo projetos pessoais. E depois dessa longa jornada aí de muito trabalho, o meu corpo pifou, literalmente. E aí, desde então, isso foi em 2009, na verdade ele já começou a apresentar uma série de problemas antes disso, mas em 2009, dezembro de 2009, é que eu fiz o diagnóstico, né, do problema. Eu cheguei a um burnout. Um burnout, para quem não conhece, é uma síndrome onde a pessoa ela queima os recursos físicos dela e ela passa por uma prostração, uma desmotivação e uma ausência energética muito grande, uma disposição, vamos dizer assim, diminuída, né, para a vida. Então, no fundo, a pessoa é como se ela, vamos dizer assim, é o tal do suicídio lento que o professor Valdo comenta, né? Eu não cheguei a suicidar, mas, enfim, hoje eu pago um preço caro em função disso, né? Então, hoje eu já estou em tratamento, já estou bem melhor, mas ainda tenho uma série de condições aí dos meus órgãos, do meu corpo, para restabelecer. Podemos passar, então. Bom, na nossa contextualização aí, a gente já comentou um pouquinho da questão da doença, né? A questão da doença como geradora de crise de crescimento. A doença em si já é uma crise de crescimento, para quem sabe aproveitar aquele momento ali que está passando por aquela debilidade física, começar a refletir a respeito da própria vida, a respeito da programação de vida, das metas que gostaria de alcançar ainda nessa vida humana, né? E, a partir de então, fazer um reposicionamento pessoal, né? Um reposicionamento existencial, com o que vai fazer de como está o soma naquele momento, porque muitas vezes ele não volta a ser o 100% que ele estava antes, né? Há um desgaste também bastante grande com a questão da doença, mas olha, a partir do momento, com esse veículo de manifestação, assim como eu tenho, o que eu posso melhorar daqui para diante e como eu posso me reposicionar em frente à vida, né? Bom, aqui eu coloquei no meu caso, como a doença foi uma aprendizagem bastante forte, a questão existencial aí, né? Foi uma aprendizagem não pelo meio que seria o mais correto, ou pelo menos o menos doloroso, que seria
a reeducação por mim mesma, né, eu querer me reeducar, ficar prestando atenção do que estava acontecendo comigo, mas em função de um mal físico, mas aproveitei esse mal aí para a questão de fazer a reeducação, né. Aqui a gente coloca bastante a questão do mental soma, ele como veículo gerenciador com foco na Mega ProEx, porque o soma, por ele só, ele precisa de algo atrás dele, algo que consiga melhorar a atuação dele, para que a gente também não cometa tantos deslizes a respeito da própria saúde. E importante é essa questão do mental soma, o que é bom para mim, o que não é bom para mim, o que funciona bem no meu caso, o que não funciona, como eu posso usar o meu soma para que não ocorra tanto desgaste. Thaís? Bom, com relação ainda à questão de crise de crescimento, né, o que eu observei no meu caso, né? O primeiro ponto foi tentar não cair na vitimização, porque a primeira questão, quando a gente tem uma doença que é mais séria, no meu caso, por exemplo, eu varri vários médicos, especialistas, cada um dizia uma coisa e ninguém dizia nada que me realmente satisfizesse do ponto de vista sistêmico. E, enquanto isso, eu estava passando os meus apertos. Isso traz um sofrimento psíquico, físico muito grande, e, no meu caso, eu comecei a me vitimizar. E a vitimização, ela só piora a situação, né? Porque, além do mal físico, você está colocando pensenes que estão prejudicando esse restabelecimento. E também porque a gente não se coloca como possível, vamos dizer assim, solucionador do problema. A vitimização, até certo ponto, é como se fosse uma jogada de toalha, né? É como se a gente entregasse a nossa saúde para terceiros ou para agentes externos, que a gente não acreditasse que a gente tem eficácia ou competência ou recursos à nossa mão para gerenciar e restabelecer a própria saúde. Então, me parece que tem uma pergunta aqui, né? A Rosiane de Santa Catarina está me perguntando se eu cheguei a ficar hospitalizada. Olha, eu não sei se eu passei uma imagem de que foi uma coisa muito ruim, assim, mas eu não cheguei a ficar hospitalizada. Mas desde então, eu praticamente tive momentos onde eu tive muita reclusão em casa. É como se fosse um semi-internamento, né? Não fiquei no hospital, mas eu tive que, vamos dizer assim, não é regredir, como se chama? Diminuir o passo. Eu tive que colocar na primeira marcha, na segunda marcha, né, Rose? E com isso eu tive que me abster de uma série de atividades, de compromissos. E eu sou uma pessoa, todos que me conhecem, muito dinâmica, com muita vontade. Então, foi muito difícil fazer esse movimento de reclusão e de recuo. Fala um pouquinho do seu caso de recuar, que eu achei... no meu caso aí teve uma parte que foi bem interessante também, assim como da Thaís, né? Foi logo após a primeira quimioterapia, foi em começo de junho de 2008. Eu lembro que eu estava sentada assim na cama, né? Sentei, encostei na parede, estava terminando de ler um livro e estava naquela fase ali pós-químio, que é a fase do enjoo e muito mal-estar. E eu fiquei sentada e fiquei pensando assim, eu pensei, olha, ou eu vou para a questão da vitimização, né? Jogar a toalha mesmo, entregar os pontos, porque ali o paciente está numa fase assim, de bastante fragilidade. Ou eu vou para o outro lado, para a questão de pesquisadora. Tudo que vier daqui para frente é pesquisa. Então, a minha opção, e a opção que eu achei assim, a mais acertada até hoje, foi a questão da pesquisadora. A partir de então, eu comecei a ser uma pesquisadora de mim mesmo, comecei a pesquisar seriamente o que ocorria no holopensene hospitalar, na sala de quimioterapia, sala de radioterapia, a questão do próprio parapsiquismo, mesmo na questão de enfermo, de paciente, né? Como é que fica o parapsiquismo, experiências de procurar instalar estado vibracional, muitas vezes você está lá com a agulhinha lá da quimioterapia lá e você tentando fazer e ver. Não é que eu sempre conseguia não, mas teve vezes que eu consegui. A questão do holopensene da sala era bem interessante porque outros pacientes comentavam a minha percepção. Eu percebi uma coisa, de repente o paciente, o outro que estava lá também comentava. Então eu achei muito interessante. E a partir de então, aí tem sido a questão da pesquisa. O paciente pesquisador, digamos, né?
Isso me ajudou muito, porque eu tenho tido assim uma recuperação muito boa. Como eu falei inicialmente, faz 33 dias hoje que eu fiz a reconstrução aí da mama, a parte do abdominal e tudo, né? E eu tive uma recuperação muito boa. Os médicos comentam que a recuperação tem sido assim, desde a partir de 2008, né? Então essa é muito importante, a pessoa ela não ficar na questão da vitimização. Sair daí, vamos pesquisar. E é possível fazer isso. É possível você pesquisar, mesmo se está sentindo dor, olha, a dor está vindo do lado esquerdo, do lado direito, de cima, de baixo. Dói, ela é latente, não é? Quando eu penso nisso, ela diminui, se eu penso naquilo, ela aumenta. Então, eu acho que isso aí é bastante possível, e inclusive a própria assistência pode ser feita quando a pessoa já está praticando algum tipo de técnica assistencial, nessa condição, porque ela vai servir de isca, fazer a iscagem de pessoas, ou consciências, ou energias daqueles locais que estão no padrão semelhante a ela. E ela, com a mobilização da energia, com o estado vibracional, ela poderá ajudar, inclusive, a melhorar aquele ambiente. Vou aproveitar a segunda pergunta da Rosiana, né, que ela pergunta se que ela também está percebendo essa condição de talvez estar iniciando o burnout. Então, acho que vale a pena aprofundar um pouquinho essa questão do burnout para a gente desmistificar e esclarecer a questão. Primeiro ponto é assim: toda doença ela precisa ser identificada para ser tratada. E para isso não basta a identificação do próprio paciente. Eu tive experiência de ter autodiagnósticos assertivos. E eu tive experiência de ter autodiagnósticos que não corresponderam à avaliação médica. Então, eu acho que vale a pena, primeiro, aproveitar o que a professora Rose falou da autopesquisa. Então, Rosiana, se você está percebendo ou está desconfiando dessa possibilidade, busque saber mais sobre o burnout, busque saber mais sobre os seus sintomas, sobre o que você está percebendo, como que você está. Busque saber mais das pessoas que convivem com você, como elas estão te vendo. Que nada melhor do que quem convive com a gente para nos dar feedbacks sobre a nossa condição de saúde e de estado mesmo geral, né? E um outro ponto após feita essa primeira investigação geral, vale a pena buscar ajuda médica. E quando eu falo ajuda médica, não é de qualquer médico, né? Se você é suspeito de um burnout, vale a pena buscar alguém da área de saúde mental, seja psicólogo ou psiquiatra, porque são esses profissionais que tendem a te dar um diagnóstico mais assertivo. Embora a gente saiba que tem médicos clínicos gerais e até mesmo de outras especialidades que também são muito bons. Mas o que eu vejo, né, e a minha experiência bate nisso, é que enquanto eu não fui na causa do problema, eu não descobria o problema. Né? Então, primeiro, eu não descobria que eu estava cansada demais. Eu sempre me sentia cansada demais e eu achava isso normal. Não, eu estou cansada demais, eu não tenho vontade de fazer as coisas. Não, mas eu tenho que fazer as coisas. Então, é aquela história que a gente falou da consciência do soma. Naquele momento, eu só me identificava com a Thaís consciência e deixava de lado a Thaís soma. E o meu soma estava reclamando e eu estava negligenciando o meu soma. Então, se a gente faz isso, daí a gente demora para perceber, né, a condição de nosografia que a gente se encontra. Mas se a gente já começa a ver os primeiros sinais, né, mapear essas sintomatologias, mapear os nossos pensenes, a gente já pode prevenir chegar numa doença mais séria. Tá? Então, eu não sei se ajudou, Rosiana, mas acho que para qualquer um, né, que esteja aí passando por alguma dificuldade de saúde, vale a pena investigar mais, ter essa postura de autopesquisa e não de vítima, e principalmente não se deixar ficar sozinho, que a gente é leigo, a gente muitas vezes não é da área médica, e a gente não pode estar simplesmente contando com as nossas autopercepções, a gente precisa de ajuda. Olha, eu gostaria de comentar também a questão da forma de pensar, né? Aqui a gente até colocou a forma rígida de pensar. É bem interessante que antes do meu diagnóstico também, um amigo sempre comentava comigo, olha, você é tão rígida, e eu nunca escutava, né? Rígida daqui, rígida de lá. Então, o que aconteceu?
a questão da doença, que não seria o caminho ideal, mas me fez parar para pensar e ver realmente como eu estava bitolada em algumas coisas. Queria fazer a coisa certinha, daquele jeito, daquela maneira lá, fazia as coisas achando que estava correto, correto no sentido assim, de desgaste do próprio corpo físico, entende? Ficava lá várias horas lá lendo, escrevendo, não prestando muita atenção nesse cansaço que acaba acontecendo, esse desgaste. Também não saindo para me divertir ou ter um momento assim de lazer. Ficava... Bom, isso aí me chamou bastante atenção, que essa forma de pensar, essa rigidez mental, acabava influenciando na rigidez física. Até na criação de um próprio nódulo, né? Que foi o caso do câncer. E essa questão aí também da flexibilidade da gente com respeito a tudo que acontece na vida, e tendo essa cosmovisão interassistencial aqui que a gente colocou também com a professora Thais. Por quê? Como eu falei antes, olha, quando a gente está pesquisando, a gente é flexível, a pesquisa flexibiliza, porque assim, tudo que vem, ele está suscetível de ser examinado. Não há o apriorismo, como existe aí na questão rígida de pensar, né? Que nessa questão aí é como se o pensamento já estivesse pronto. Não, já existe essa flexibilidade. E o que acontece? A cosmovisão aumenta e também a interassistência vai aumentar muito mais. A gente vai poder interassistir, um ajudando o outro. Você se permitindo ajuda e você também ajudando naquilo que for possível, né? Voltando aqui, a Rogênia colocou se foi através da medicina tradicional que eu cheguei ao diagnóstico, né? Então, veja bem, depois de eu ter vasculhado os médicos e eu perdi um pouco a confiança, né, nesses diagnósticos, em função de não ter satisfeito, eu parti para a questão, vamos dizer assim, quando a gente está no momento lá de crise, a gente vai em quem a gente confia. E isso foi uma coisa que me ajudou muito na época. Uma colega virou para mim e falou, Thais, busque ajuda de alguém que você confia. E nesse sentido eu busquei a ajuda de um médico que trabalha com a medicina chinesa. Então não foi medicina tradicional, mas é um excelente médico, na minha opinião, e ele trabalha com diagnósticos, vamos dizer assim, com pessoas com diagnósticos complexos há muitos anos. Como eu confiava nele, ele chegou para mim e ele falou que eu tinha, ele não falou burnout, né, mas ele falou que eu tinha um cansaço acumulado, porque eles fazem leitura, né, do organismo, então ele tem como precisar, vamos dizer assim, o tempo, né? Ele falou que eu tinha um cansaço acumulado de 10 anos. E quando eu fui fazer o artigo, então veja a importância da pesquisa, né? Até então eu achava que era uma questão de hábitos, alguns estresses que eu tinha tido em relação a algumas experiências traumáticas. Então eu achei que era só aquilo. E quando eu fui fazer o artigo, eu comecei a aprofundar a pesquisa e eu vi que não, que aquilo tinha a ver com hábitos meus, que eram hábitos crônicos. Crônicos é o quê? Que a gente repete dia a dia, mas que lá no fim vai enchendo o pote e vai ter uma repercussão. E eu vejo hoje que a saúde é muito isso. A gente vai tendo pequenos hábitos, e esses pequenos hábitos, ao longo da vida, vão ter efeitos imediatos, alguns até imediatos. Por exemplo, uma reação alérgica é um efeito imediato, né? Um câncer é um efeito imediato e às vezes a longo prazo, né? Um cigarro também, enfim, vários estilos de vida. Não fazer exercícios físicos regulares, né? Às vezes a pessoa não fez 30 anos, mas lá com 80 vai ter uma série de problemas que estão relacionados a isso. Então, o fato da pessoa não ter um sintoma na hora não quer dizer que ela não está desenvolvendo, né, algum problema em relação àquele hábito. Então, não sei se respondeu a tua pergunta, vale a pena buscar uma ajuda de confiança, mesmo que não seja o melhor médico, mais especialista, porque aquele médico, ele pode ser o início do processo. Ele pode te sinalizar coisas que você depois pode até saber em qual outro médico ir, né? Em qual outro tratamento fazer. E assim, aproveitando a questão da forma rígida de pensar, né? Não só a Rose, mas eu também partilho dessa personalidade rígida. Eu estudo a personalidade rígida porque eu descobri que eu sou uma personalidade rígida em reeducação. Então, a questão do estresse e o burnout, ele é uma forma de estresse bastante, vamos dizer assim, o pico mais alto, né?
ele tem total relação com a forma de pensionizar da pessoa. E essa forma de pensionizar, quanto mais rígida, quanto mais inflexível, quanto mais, vamos dizer assim, bitolada, ou, como é que a gente chama? Monobloco, né? Que ela é mais quadradinha, é mais a tendência da pessoa desenvolver, isso na minha experiência, né? Reações de estresse, reações de enfrentamento que não são as melhores, né, para as dificuldades da vida. Por quê? Vamos pensar uma coisa bem simples, tá? Digamos que ao chegar aqui a gente tivesse com algum problema na internet ou tivesse dado algum problema aqui na transmissão. Se a minha atitude fosse rígida, eu iria me desesperar, certo? A primeira reação seria de bicho, desespero, medo. Por quê? Não vai dar certo, a gente não vai poder apresentar a conferência. Uma forma flexível poderia pensar assim, peraí, o problema que deu foi nesse micro, existem outros micros aqui, né, computadores, ou existem outras formas de transmissão aqui no CEEC, existem outras salas, existem outras alternativas, a gente pode atrasar, por exemplo, esse problema pode ser resolvido em quanto tempo? Às vezes é 5 minutos, 10 minutos, que é possível de ser manejado. Mas uma forma rígida, ela já sempre pensa pequeno e, portanto, geralmente pessimista, né? Ela só pensa a alternativa pior ou menorzinha para o caso, e aí a tendência nossa é realmente ter reações emocionais e dramatizar a situação. Então, a minha aprendizagem com a doença, se eu for já engatar no próximo tópico, né? É justamente a gente está no slide 5, tá? Para vocês irem acompanhando. É de reeducar essa forma de pensar, ampliar a visão de conjunto sobre a vida, sobre a evolução, ampliar a visão de conjunto sobre a gente mesmo, como que eu penso, como que eu sou. Será que só existem essas alternativas? Será que só existe essa forma de ser, essa forma de agir, né? E aí a gente vai, com isso, ampliando, vamos dizer assim, os nossos recursos. E são esses recursos que vão dar segurança na hora que a gente enfrentar novas situações de desafio da PROEX. Bom, eu gostaria de falar um pouco sobre o estilo de vida e a questão da PROEX, né? Hábitos para a saúde consciencial. Então, dos hábitos, assim, quando a gente passa por uma questão aí de uma reeducação assim um pouco mais hard, que é o caso da doença, né? Uma das primeiras coisas que a gente acaba tendo que mudar é a dieta alimentar, tá? Então, é uma reeducação da dieta alimentar. A gente vai procurar alimentos mais saudáveis, comer menos, com mais vezes ao dia, porém menos, comidas mais saudáveis, né? Então, há uma mudança gradativa nesse hábito alimentar. O próprio corpo, ele está exigindo essa mudança, essa reeducação alimentar. Com isso aí acaba se tornando uma rotina. Até o dia que a gente sai um pouquinho aí fora, comer um pouquinho demais, tudo, você já não se sente tão bem, acaba se acostumando. Isso aí não se torna um sacrifício ou alguma coisa difícil, mas muito pelo contrário, acaba dando muito mais bem-estar, você se sente muito melhor com você mesma, né? Sente o corpo responder melhor, e isso aí é uma das coisas assim, que eu observei comigo também. E a questão do exercício físico, eu era mais sedentária, embora eu tivesse muitas atividades lá trabalhando, né? Mas havia a questão do sedentarismo, era muito sedentária mesmo, eu praticava pouco exercício físico ou exercício físico poucas vezes por semana. Quando da quimioterapia eu comecei a fazer caminhadas, em princípio até diárias, porque elas me ajudavam a eliminar os resíduos da quimio. Isso aí se tornou um hábito, eu gosto muito de caminhar, eu já gostava um pouco antes, mas não fazia, né? E hoje em dia eu gosto bastante. Também ajudou a eliminar o cansaço, aquele cansaço que é natural após quimioterapia ou radioterapia, né? Então, a questão do exercício físico, no meu caso, eu optei mais pela caminhada. Alguns alongamentos. Isso aí eu posso fazer, não necessariamente numa academia, inclusive eu posso fazer sozinha, né? A questão do sono, a importância do sono, das horas que o corpo precisa para descansar. Eu vi que eu me tornei mais produtiva quando eu comecei a observar mais a minha carga horária de sono.
Outro dos fatores aí que eu comentei no início, que eu pelo menos procurei aí provar, olha, como é que é fazer o estado vibracional aí, estando lá na sala dentro do hospital, ou estando em outros locais, né? Foi a questão do estado vibracional. Ele ajuda muito na questão da saúde. Ele é muito importante nisso aí para você manter a rigidez do soma, até para identificar esses pequenos distúrbios que ocorrem aí com praticamente todo mundo, né? Outra coisa foi a produção da projeção consciente, sempre que possível, em função da questão dos sonhos de voo, a volitação extrafísica. Durante esses sonhos de voo, ou esse voo extrafísico, a gente acaba absorvendo energia extrafísica, e isso fortalece e ajuda o sistema imunológico a combater as doenças. Essa questão aí foi bastante interessante, que lá na sala de espera, muitos pacientes começam a conversar entre si, né? E eles comentaram, mais que um comentou comigo, a questão de, eu sonho que estou voando, de manhã eu acordo bem. Então, é uma coisa que faz parte da fisiologia do corpo humano, essa descoincidência durante o sono. Mas se a gente, através da vontade, conseguir produzir a projeção consciente, a gente vai contribuir muito mais para a saúde do próprio corpo físico. A questão dos pensenes, né, dos pensamentos, sentimentos e energias. Aqui na ortopensenidade, a questão dos sentimentos, a questão da emoção mesmo, a emoção de bicho, não querer mascarar a emoção, mas ver que você tem e o que você vai fazer com essa emoção que você tem. Aí entra a questão de também não reprimir, mas dar vazão para isso, e essa vazão pode ser dada aí no exercício físico, alguma outra atividade que você possa fazer, que não seja prejudicial para você mesmo, nem para as outras pessoas, né? E procurar manter esses pensamentos mais sadios, mais otimistas, mas isso contribui muito para a gente estar de bem com a vida. A autorreflexão aí, para quem está doente, às vezes acaba sendo assim, na marra, porque você acaba ficando, em muitos casos, na cama, e na cama você não pode fugir de pensar, mesmo que doa aqui ou doa lá, você vai ter que refletir. Então eu vejo aí, será que não é melhor fazer essa autorreflexão antes de você chegar a uma condição de doente? E a questão da convivialidade. Eu estou falando assim a convivialidade, como foi importante essa redimensão da própria convivialidade, conviver com as pessoas que você ama, com os familiares, ter tempo para isso, na tua agenda, ter a tua agenda pessoal também, para esse convívio familiar, convívio com os amigos, o grupo aí no voluntariado, na instituição conscienciocêntrica, o grupo de trabalho. Então, procurar esse convívio cada vez mais sadio. Professora Thaís. Bom, relacionado a esse slide, a gente está no slide 6, que é estilo de vida e ProEx, o que eu vejo, né? Até antes só de entrar no slide, deixa eu só comentar, o Willy entrou ele trouxe a questão do estudo, né, que eu tenho sobre ACONS rígidos. Para quem não conhece, é um artigo que eu publiquei na revista Consciência, né, no primeiro, que fez parte de um painel, né, do primeiro Verponologia, em julho de 2007. E lá eu apresento esse perfil que é de uma pessoa rígida. Como que essa pessoa pensa, quais são as características que ela tem. E este ano, inclusive, eu vou estar apresentando a ampliação e revisão desse artigo no Verponologia também, em outubro, para quem tiver interesse. Mas, de qualquer forma, já existe o artigo, dá para ser pesquisado. Agora, voltando aqui ao nosso assunto, o que acontece, né, com relação ao estilo de vida? No meu caso, a primeira coisa foi identificar que eu era muito acelerada. Até hoje é difícil desacelerar. E até admitir muitas vezes que, né, a gente é acelerado. Mas, em geral, o perfil do workaholic, gente, é uma pessoa que não admite que trabalha muito. Eu conheço muitos workaholics. E eles falam assim, não, eu estou um pouco... eu já ouvi várias pessoas, até daqui da CCCI, estou um pouco resfriada, mas isso é um assédio, porque toda vez que eu estou mexendo com assuntos, não sei o que, é assédio. Eu falo, peraí, gripe é assédio? Vamos e venhamos. O que você tem feito? Você tem comido direito, está dormindo direito? Daí a pessoa fala, não, eu fiquei exausta, essa semana trabalhei muito, não dormi direito. Então, peraí, é assédio ou é negligência? Né? Então, às vezes a pessoa
ela delega para o assédio algo que é da responsabilidade dela, que é cuidar deste veículo. E saber que esse veículo tem limites. Esse veículo precisa dormir em certos horários, acordar em certos horários, ter rotinas, né? Igual o bebê, igual qualquer ser humano, um cachorrinho, né? Um gato, ele tem horários. Horários de alimentação, horários de passear, né? Horários de não fazer nada, horários para tudo. E nós que temos, no caso, o Mental Soma, né? Vale a pena a gente usar esse veículo justamente para a gente saber escolher o que fazer dentro do nosso tempo produtivo e escolher também ter um tempo de lazer, de não só produzir, trabalhar, mas de descansar, de interagir, de até mesmo refletir, olhar para cima, não fazer nada. Eu até hoje estava comentando com a Rose essa semana o quanto que me dá culpa de não ter o que fazer. A minha agenda, gente, eu estou mais ou menos há 1 ano e meio trabalhando com agenda de um modo mais técnico. E a minha agenda, para quem assim vê ela como ela era e como ela é hoje, está completamente modificada. Por quê? Eu não tinha brechas. Eu não respirava, não havia intervalo na minha vida, né? Intervalo era um desperdício. Era um desperdício que eu não poderia me dar o luxo. Então eu tinha que estar funcionando 24 horas por dia. O que acontecia? Eu ia dormir? Vocês acham que eu conseguia dormir? Não, porque eu não tinha higiene mental. Porque se a gente vai de uma atividade para outra, não tem um pit stop, né? Não reorganiza a nossa pensanidade. O que é a reflexão? É a reorganização da nossa pensanidade. É a parada que faz a gente ver se aquelas variáveis que estão surgindo, se aquelas situações novas que a gente está vivendo, elas estão nos apontando outras atitudes, outras metas, outros objetivos, ou se não, se elas estão confirmando aquilo que a gente já tinha como objetivo, como prioridade. Se a gente fica no piloto automático, funcionando 24 horas por dia, a tendência é que a gente seja mais engolido pelo rolo compressor da vida, até mesmo multidimensional, e até aí, quando eu falo multidimensional, eu estou falando de guia cego, e até mesmo de amparo, porque a gente não consegue nem discernir um do outro, porque a gente não para. Né? Então, se vem uma ideia, eu senti que eu tenho que ir para tal... Mas por que você sentiu que tem que ir para tal direção? Né? O que te faz pensar que aquela direção é melhor nesse momento? Eu não pensei. Por que não pensou? Porque não tem dedicação à autorreflexão. Então, para mim, uma coisa que mudou muito a minha vida é que hoje eu tento, ao máximo, né, pensar antes de agir, refletir, ponderar, tomar decisões por mim mesma, mesmo tendo um parapsiquismo, mesmo tendo ideias, mesmo tendo parafatos, né, amigos, pessoas falando uma série de coisas, eu ainda puxo para o autodiscernimento, que é eu que vou assumir aquela decisão e vou ter que bancar a decisão. Né? E se eu errar, errei. Eu vou analisar o porquê que eu errei e como que eu posso melhorar. E um outro fator que eu incluí muito na minha agenda, que não havia espaço, era para convívio. Eu tenho muitos amigos que hoje falam para mim assim, nossa, Thaís, você nunca tinha tempo, né? Então, assim, a desculpa do workaholic é assim, eu não tenho tempo. Não tenho tempo para parar para conversar. Imagina, conversar é uma coisa supérflua. E, às vezes, a gente não vê o quanto que uma conversa, às vezes de corredor, um cafezinho, um agrado, um sentar na natureza, quanto que aquilo revigora a nossa mente, o nosso corpo, as nossas energias, nos dá um novo patamar, até mesmo para o trabalho, né? Até mesmo para as nossas GESCONs. Né? Então, eu vejo isso como um enriquecimento a partir dessa interação com o cosmos. O cosmos está aí e a gente não é uma parte à parte, né? A gente é integrado, a gente faz parte do cosmos. Então, a gente precisa interagir e precisa saber viver, saber dosificar, né, a nossa vida, que daí a gente vai ter mais retorno. Então, isso que a Rose falou, eu concordo com ela, né? Desde as rotinas físicas, de sono, de EV, exercícios, por exemplo, no meu caso, eu sempre gostei muito de natação. E eu comecei a ter problemas musculares mesmo, de muita distensão muscular, enfim, muita facilidade para machucar. E depois que eu comecei a ver o meu diagnóstico, que, é claro, faltavam nutrientes no meu corpo, mas também tinha um outro dado que hoje as pesquisas mostram, que a gente precisa fazer exercícios de impacto, que os exercícios de impacto, eles conseguem estimular a questão da massa óssea.
e conseguem também ajudar no fortalecimento muscular. Então, não é só extrafísico, né? A gente está numa dimensão física. Então, quais são as leis que regem a nossa, né, essa dimensão? O que eu preciso saber do meu corpo, dessa dimensão, para eu regular bem e ter um bom equilíbrio? Então, eu preciso saber que eu preciso dormir, porque senão eu fico irritada. No meu caso, e a maior parte das pessoas, quando elas não dormem bem, elas ficam irritadas, ficam com mais fome e, em geral, gente, às vezes até perde peso, né? Tem o processo do peso que teve hoje na tertúlia. Mas, enfim, então a gente tem que começar a olhar a relação de cada um desses hábitos, o impacto que eles têm na nossa vida. Até hoje eu conheço pessoas que não sabem que elas estão com fome. Muitas vezes elas estão irritadiças, desequilibradas, e elas estão com fome. Não é assédio. Então, assim, a gente saber reconhecer quando que a gente está com fome, quando que a gente está com carência de sexo, quando a gente está com carência de natureza, quando que a gente está com carência de amigos. Acho que isso tudo contribui para o nosso bem-estar. E uma vez que contribui para o nosso bem-estar, a gente também contribui para o universo. Se a gente está bem com a gente mesmo, a gente vai estar muito mais doador, muito mais predisposto, né, para a atividade assistencial e também para fazer as nossas GESCONs e trabalhar com o grupo. Quando a gente está bem com a gente mesmo, é menos um doente para ser assistido, né? Então, isso nos habilita a fazer algum tipo de assistência. Isso aí eu acho que é um dado bastante importante. Vamos passar agora para o nosso próximo slide e vamos falar um pouco do estilo de vida e ProEx, né? Os hábitos pró-saúde e consciencial. Essa troca de valores, autoconscientização, autocrítica, autorreeducação e equilíbrio quanto ao autocuidado. Queres comentar, Thaís? Olha, antes da gente comentar, parece que tem aqui um dado, uma pergunta da Silvia. Uhum. Isso que tu falas é a tal da resiliência, que as empresas já estão cobrando dos funcionários. Ela está perguntando, né? Certo. A resiliência é um conceito que veio da física, que fala, na verdade, da capacidade e elasticidade de um material. Se a gente colocar isso no universo da consciência, é a capacidade que nós temos de flexibilidade e de resistência perante aos desafios e impactos da vida. Né? Se um material ele consegue, por exemplo, como o bambu, né, que é uma árvore que ela consegue resistir a ventos de extrema velocidade, a terremotos, a maremotos. Por quê? Porque ela é flexível, ela é firme, porque uma árvore precisa ser firme, né? Mas ela tem flexibilidade. Então, eu acho que essa é a essência da questão, vamos dizer assim, da profilaxia, do estresse e do burnout. A pessoa conseguir enxergar que nem tudo na vida acontece conforme ela quer. Nem tudo não, a maior parte. Vamos corrigir, né? Então, assim, a evolução não gira em torno da gente. A gente é que está dentro do barco da evolução. A gente precisa se adaptar. A gente precisa entender. E eu acho que o grande lance, né, da resiliência, no caso específico do estressado, é ele se aceitar. Aceitar como ele é, aceitar os limites do corpo, aceitar os limites do grupo, quando a gente fala em Max ProEx grupal, né? Como é que o grupo pensa, como é que o grupo age, qual que é o momento daquele grupo. E não é se omitir, se resignar, se reprimir, né, ou se rebelar. Eu acho que existe uma coisa chamada democracia, né? A gente pode estar negociando, conversando, chegando a consensos, descobrindo como que o outro, por que o outro pensa daquela forma, né? Mostrando como que a gente pensa e construindo uma terceira opinião, uma terceira vertente, um outro projeto, ou enfim, construindo algo juntos. Então eu vejo que isso é que contribui para a saúde, né? Tanto nossa, física, quanto mental, quanto a saúde grupal, né? Eu me coloco como cobaia aqui porque eu durante muito tempo fui antagônica, né? E sempre, assim, de alguma forma eu me opunha aos objetivos ou aos métodos, enfim, eu sempre era o Edu contra, né? Aquele personagem que é conhecido na qualidade total. E o que acontece? Isso criava muito atrito, muito desgaste e até mesmo antagonismo, né? Porque uma pessoa antagônica, ela gera também antagonismo. Então eu vejo, Silvia, que assim, a gente não só desenvolver resiliência, que é essa capacidade de adaptação, mas desenvolver a intercooperação, que é um hábito, né, ou uma atitude que tem relação com a consciência mais madura, com a consciência mais flexível, porque ela não está vendo só o lado dela, só o jeito dela, só as necessidades dela, ela está vendo que o grupo também tem necessidades, que tem um jeito. E olha, quando a gente faz isso, que é a troca de valores, quando a gente troca o ego pelo grupo,
sem desconsiderar o ego, porque daí ficaria o religiosismo, né? Não é tudo os outros. A gente também tem importância. Só que a gente não tem mais importância que os outros. A gente tem a nossa devida importância, né? Os outros também têm sua... E quando a gente fala em outros, a gente está falando em coletivo, e coletivo é mais do que um. Então, no mínimo, matematicamente, os outros têm um peso maior nesse contexto. Então, a gente tem que se incluir nesse contexto. Eu penso assim, né? Que o ideal é a gente se incluir, sim, não ser omisso, mas também não ser o cara chato que só quer saber da ideia dele, do jeito dele. Não, a gente tem que ver se aquilo é o melhor para o grupo. Às vezes a gente tem que flexibilizar e olhar aquele ponto de vista de uma outra forma. E olha, todas as vezes que eu fiz isso e que a gente faz isso, eu vejo que os resultados são muito mais benéficos para todos. Por quê? Porque a gente acaba, às vezes, até vendo que aquela opção era muito melhor do que a a gente tinha sugerido, né? A gente começa a ver que nós não somos o rei da cocada preta, que a gente não tem todas as soluções mais perfeitas, que, enfim, a arrogância diminui, né? A nossa auto-arrogância diminui e aumenta esse senso de colaboração, de soma. Eu vou dar um exemplo aqui que eu achei muito interessante, que é assim... Eu estou interagindo mais com uma amiga que tem filhos pequenos, né? E a cabeça da criança é muito diferente da cabeça do adulto, né? E eu lembro que um dia eu comentei com ele, né? Ela não pôde me atender por telefone, e eu comentei que eu queria que a mãe dele viesse na minha casa, se ela poderia passar. E ele vira para mim e fala assim, mas por quê? Então, assim, é um exemplo bobo, né? Mas, assim, o que ele estava trazendo ali na hora? Que, para ele, para a gente ter convivência, tinha que ter uma razão. E, na verdade, assim, não necessariamente precisa ter uma razão. A gente pode conviver simplesmente porque é bom conviver, estar junto um com o outro, né? Mas, enfim, voltando para Max Pro X grupal, o que eu quero dizer? Que, às vezes, a gente tem pontos de vista que a gente não consegue flexibilizar porque a gente não entende o do outro. E se a gente se abrir para entender o do outro, a gente também vai conseguir abrir os nossos pontos de vista, vai conseguir derrubar esses pontos de vista e trocar esses pontos de vista. E chegando ao equilíbrio, né? Equilíbrio tanto de cuidados somáticos quanto equilíbrio de cooperação e discordância, né? Que é o binômio admiração-discordância. Justamente, né? Nessa questão aí que a professora Thaís também falou, foi a questão desse estilo de vida aí, esses hábitos, né? Hábitos sadios e rotinas úteis quanto aos estilos, hábitos pró-saúde. Quais são os hábitos pró-saúde que você vem implantando na sua vida hoje? Isso serve tanto para nós quanto para quem está online, né? Pensar, refletir a respeito disso. Como é que você está usando o seu corpo físico? Você está usando ele como um dos veículos de manifestação da consciência, que embora seja o mais rústico, é também muito sofisticado, precisa de atenção e é importantíssimo no caso da ProEx, ou você vem usando ele de qualquer maneira. Então, esses hábitos aí são bem importantes na questão da qualificação da nossa ProEx e também quanto ao nosso corpo físico, né? Eu só queria acrescentar uma coisa com relação a esses hábitos. Sim. É assim, embora a gente saiba que a própria observação já mostra que tem hábitos que são bons para a evolução e outros que não, né? Mas tem uma pesquisa que eu peguei de um livro, né, sobre saúde, que eles colocam quais são os hábitos que são pró-saúde e quais são os hábitos que aceleram o envelhecimento. Então eu vou estar lendo aqui alguns tópicos, tá? Só para poder enriquecer. Mas é bom que se vocês puderem trazer as experiências de vocês quanto aos hábitos, seria interessante, porque Soma e Max Pro X tem a ver com hábitos, né? Por exemplo, dentro da IC, existe o hábito, por exemplo, da interação entre as pessoas, ou lá só se trabalha, só se fala de trabalho, né? Só tem espaço para isso. Então, hoje em dia, a gente já vê um movimento diferente, né? Então, aqui, ó, saúde, né? Os hábitos que são pró-saúde. Otimismo, esperança, sensação de controle, tá? O que é sensação de controle? No fundo, é uma autoconfiança que a pessoa tem quanto aos recursos dela, tá? Felicidade, a questão dos exercícios físicos moderados e regulares. Por que moderados? Porque hoje em dia existem pessoas que são viciadas em exercício. E o vício, como o próprio nome diz, já é um excesso. E excessos não fazem bem à saúde, né? Em geral, é a moderação.
Dormir não é uma quantidade suficiente para repor o sono, em geral de 6 a 8 horas, com qualidade, né? No nosso caso aqui da Conscienciologia, a projeção consciente entra aqui também. As amizades íntimas também, né? Porque hoje existem pesquisas que mostram que não é simplesmente a interação superficial que faz efeito na saúde, mas é a gente se sentir conectado com as pessoas. O que é se sentir conectado? É ter um vínculo mais profundo, né? Uma intimidade. Então, a amizade, ela é uma cumplicidade cosmoética em prol da evolução, onde um ajuda o outro, mas não no sentido de tacon somente, né, de passar a mão na cabeça, mas ajuda, sim, em alguns momentos com tacon, mas muitas vezes é com atares mesmo, né? E os hábitos que aceleram o envelhecimento, que é o contraponto disso, seriam o quê? O estresse, a preocupação, a sensação de impotência, que é o contrário da sensação de controle, quando a gente se sente vítima, né, como a gente falou, e daí a gente, é claro, não sente que tem força para mudar a situação. A depressão, a hostilidade, tanto a auto-hostilidade quanto a hostilidade com as outras pessoas, né, a lexitimia, que seria a dificuldade da gente estar reconhecendo as nossas próprias emoções e compartilhando, a ausência de amigos e o cigarro. Aqui se a gente for ver, são alguns hábitos que foram citados, mas se a gente quiser acrescentar, existem N hábitos, né, para colocar em ambas as listas. Do que a professora Thaís falou, me chamou a atenção a questão da impotência, né? Porque às vezes, em determinados períodos, a pessoa se sente assim, até incapaz de surgir. Então, aí a importância do convívio, das amizades, do círculo de relação, da própria família, porque muitas vezes há necessidade de uma ajuda externa, uma energia externa para você poder superar aquele processo de saúde. Então, eu acho bastante importante, assim, não é se sentir impotente e ficar acomodado. Muitas vezes é diagnosticar que você não tem capacidade suficiente para sair sozinho daquela situação e fazer um pedido de ajuda para quem estiver próximo e também para aquele que estiver próximo e que tenha condições de poder ajudar naquele momento, né? Então, às vezes, eu fiquei observando essa questão aí, eu vejo muito entre os pacientes, a questão dos familiares, tudo, essa ajuda externa, essa energia externa que vem como uma alavanca para te ajudar a sair de alguma situação. Mas, para isso, é preciso não ficar na condição de vítima, e sim pedir ajuda, olha, e querer sair daquilo ali, né? E tem um dado... Não, tá bem assim. Que eu acho que vale a pena ressaltar, estava no slide anterior, mas tem a ver com esse mesmo ponto, tá? Que é a ortopensenidade. Uhum. Quando eu li aqui a questão do otimismo, né, da esperança, ela tem a ver muito com o pensamento positivo. A gente sabe dentro da Conscienciologia que pensar positivo realmente faz bem à saúde. A questão é pensar positivo. Como que a gente consegue manter esse hábito, né? Porque a gente pensa assim, não... Precisa tomar água, precisa comer, precisa dormir, precisa, né, mexer com as... A gente sabe um monte de coisa. E pensar, né? O pensamento está dentro da gente. Então, muitas vezes a gente dá importância para vários hábitos que são concretos ou que são observáveis, né, por fora. E a gente esquece desse pequeno hábito e que nos acompanha em tudo, que é invisível, mas que é extremamente potente, né, e impactante na saúde da pessoa, né? Hoje, as pesquisas mais assim, recentes na área de saúde psicossomática, elas mostram que a forma como a pessoa encara, né, a saúde, a doença, na verdade, vai determinar muito da melhora ou até mesmo da recuperação dessa pessoa e do próprio tratamento dessa pessoa, né? Os efeitos, por exemplo, as pesquisas com efeito placebo, né? Onde justamente a pessoa ela acredita que vai melhorar e essa crença é que leva à melhora, não o medicamento. Então, só isso já por si mostra, né, psicológica, como que é sério a questão do pensamento. E eu vejo assim que comigo, eu estava comentando com a Rose também essa semana, né, antes dessa conferência, que a minha tendência é pessimista, né? Então, eu sempre tendo a pensar o pior, que as coisas não vão dar certo, que vai ser difícil. Então, isso é um hábito. Então, o fato de eu estar tentando mudar essa condição, não necessariamente, o que eu quero dizer é assim, quando a gente está mudando um hábito, a gente não pode querer ter 100% de mudança de uma hora para outra. A gente precisa ter paciência, porque o hábito, né, ele é construído dia a dia, pouco a pouco, e a mesma coisa a mudança do hábito. A gente constrói a mudança
insistindo na mudança e não desistindo dela. Né? Então, se eu estou lá tentando pensar positivo, dali a pouco eu me vejo, puxa, mas eu não sou boa nisso, olha, não fiz EV, olha, você viu, acabei atrasando, sei lá, comi mais tarde, não dormi bem. E se eu fico só nisso, que daí entra na atitude passiva de impotência, eu estou de novo me rendendo ao hábito do pensamento ruim. Então eu preciso, peraí, não fiz. O que eu preciso fazer agora? Né? Então, se eu não dormi direito a noite passada, eu preciso recuperar sono. Eu tenho que rever minha rotina de hoje e tomar uma atitude proativa. Né? Então eu acho que essa questão do otimismo, do pensamento positivo, da ortopensinidade, ela é um grande remédio para a nossa saúde e para o nosso desenvolvimento em grupo. Né? Se a gente pensa positivo, a gente também vai conseguir enfrentar os desafios aí da ProEx grupal, né? De uma outra forma. E aqui também a gente vai comentar um pouco a respeito dessa autoconflitividade impactando na vida em grupo. Muitas vezes essa tendência à negatividade, alguma coisa, é que a pessoa está com um conflito interno, né? E esse conflito vai impactar no bem-estar dela, na vida íntima dela e na questão do próprio grupo, né? Thaís, acho que você estudou alguma coisa a respeito disso aí, né? É assim, a minha especialidade é conflito. Eu já passei para a professora Thaís, porque eu já sabia disso. Quando tratar... A Rosa é meu exemplo de serenidade, tá, gente? E eu sou um pouco mais briguenta. Então, assim, eu brigo com tudo. Eu brigo porque tem que tomar água, eu brigo porque tem que dormir, eu brigo porque eu não estou conseguindo me concentrar mais, eu brigo porque eu queria poder produzir mais e eu não produzo mais, eu brigo porque eu queria fazer mais exercício e não posso. Então, assim, a briga, na verdade, o conflito tem muito a ver com o calcanhar de Aquiles da pessoa. Cada um tem o seu. Então, vale a pena a gente identificar esse calcanhar de Aquiles. Por quê? Porque é o calcanhar de Aquiles que dá mais serviço, né? Ele que é o nó, vamos dizer assim, da equação, né? E quando a gente não está lúcido desse nó, e se esse nó ele é relacionado, por exemplo, com a nossa forma de pensar, daí ele vamos dizer assim, ele tem uma raiz mais profunda. Que daí ele tem a ver com a nossa personalidade, com o nosso temperamento, e isso vai ter uma repercussão maior na nossa manifestação. Se é um hábito, por exemplo, sei lá, tomar água, eu tomo pouca água por dia. É um hábito mais fácil da gente mudar. Mas se é um hábito de pensar, né, por exemplo, contra você mesmo, e você faz isso há várias vidas, não é simples, né, da gente mudar, mas é viável e é interessante, importante. Mas, enfim, eu só estou trazendo aqui que essa questão do conflito é bom que a gente identifique, que muitas vezes a gente acha que não é conflitivo. Mas uma forma bem interessante da gente observar isso é como que é o nosso impacto nas pessoas. Então, por exemplo, eu sempre me deparei com situações em empresas e até familiares de conflito. Agora, é claro, quando a gente tem uma posição mais lúcida, quando a gente assume a posição de ser mais... vamos dizer assim, de nos reeducar, né, e de ser mais assistencial, daí a gente não precisa se deparar com conflito criando conflito, a gente pode se deparar com conflito na posição de apaziguador, né, na posição de pacificador, de harmonizador. Então hoje o meu esforço é esse, eu me autopacificar através de condutas e rotinas que me tragam bem-estar. E com esse bem-estar eu vou ter vontade de beijar popô de criança, como diz o professor Valdo, né? Se a gente está bem com a gente mesmo, a gente quer transborda alegria, bem-estar para os outros, e a gente tem vontade de ser favorável ao universo. E o contrário também é verdadeiro. Se a gente não dormiu direito, não comeu direito, está carente, trabalha numa profissão que não te satisfaz, está aquém, está em subnível na ProEx, né, tá numa IC que não queria estar, enfim, eu estou dando um quadro negativo em tudo, né? Se a pessoa está desencontrada, ela precisa se reencontrar antes para ela poder reverter essa situação e poder ser mais favorável tanto à evolução pessoal dela, e daí ela ser anticonflito, né? E também ser favorável à evolução dos que estão em torno dela, porque assim ela vai estar contribuindo. E isso tem muito a ver com a frase seguinte, né? Que é da questão do autodesrespeito prejudicando a interassistência, né? A gente conversou a respeito do autodesrespeito e do autorrespeito essa semana, né? Como é importante na questão da saúde física, saúde emocional, a saúde mental, essa questão de respeitar você mesmo, respeitar os seus limites, respeitar aquilo que você precisa, as suas próprias necessidades. E
esse respeito vai gerar o respeito para as outras pessoas. Não adianta você ficar falando assim, não, eu respeito fulano, não sei o quê, os hábitos dele, e você ficar ainda nessa questão do próprio autodesrespeito, né? Isso aí a gente vê como prejudicial a questão da interassistência. Você não respeitar você mesmo, você não permite nem que alguém te ajude. Fica naquela condição aí de vítima e algoz de si mesmo, né? Bom, Thaís, quer acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que é isso mesmo que a Rose falou, né? E aí a gente pode entrar na outra tópico que a gente colocou, que é a ProEx grupal sendo a bússola existencial e o elemento catalisador, né, da ProEx pessoal, dos hábitos sadios e das rotinas úteis. Então, vejam bem, isso tudo que a gente está falando, a resultante disso é justamente a automotivação, né? No momento que a gente está se respeitando mais, a gente também tem condição de respeitar mais as demais pessoas, as demais consciências, né? Os níveis evolutivos, os momentos evolutivos, as prioridades. E assim, gente, isso é um exercício, né? Um exercício assim diário, acho que é um exercício de reeducação permanente. Que se a gente for ver, o nosso planeta padece de falta de respeito. A gente não respeita o meio ambiente, a gente não respeita o lixo que a gente produz, a gente não respeita o vizinho, muitas vezes a gente não se respeita. Então a base de tudo, eu vejo a base da cosmoética, ela está nessa autossinceridade, em primeiro lugar, para a gente admitir, né, que está passando da conta, e aí, né, dessa condição de autoconstatação desse desrespeito para poder mudar. Né, e para poder catalisar a ProEx, mudar hábitos, mudar rotinas para melhor. E às vezes são pequenas coisas, né, mas são pequenas coisas que fazem a diferença. Bom, nós vamos falar um pouco mais aí a respeito da saúde do soma e a realização da Max ProEx grupal, né? Que em síntese é esse resultado aí da aplicação diuturna do autodiscernimento do mental soma. A gente vê que... Sim. Olha só, tem uma pergunta aqui, vocês, da Mary, antes da gente partir para a nossa finalização, e até a gente gostaria de ouvir mais vocês, tá? A gente viu que tem pessoas de vários estados, né, aí do país, e até tinha até agora há pouco uma pessoa de fora, mas enfim... Vale a pena vocês colocarem os seus depoimentos e contribuir, tá? A Mary está falando assim, que a gente está dando esse depoimento e que dá um pouco mais de tranquilidade quanto aos trafares dela, né? Claro que vocês têm mais maturidade para se transpor. Tem um trafar de me achar negativo em tudo. Quer comentar esse de achar negativo em tudo? Ou quer que eu... Bom, nós duas podemos comentar aí, né? Olha, Mary, foi bem interessante que recentemente eu estava lá eu estava no retorno aí de uma consulta médica e a terceira vez, até me chamou bastante atenção, que eu encontro uma paciente e ela é bastante negativa. A primeira vez foi um encontro lá com uma psicóloga, né? Nós fomos todos e a gente observou assim que a negatividade dela trazia mais dor, mais sofrimento. Então, a gente vê que a pessoa, quando ela se torna negativa em tudo, é aquela pessoa assim, não sei se é o seu caso, que anda com aquela nuvenzinha escura em cima da cabeça, né? Então, nisso aí, é perguntar assim, olha, quais são os ganhos secundários que eu estou obtendo com essa negatividade? Essa negatividade aí eu posso fazer uma analogia com o caso da doença também, da pessoa que insiste em ficar naquela condição de doente. Quais são os ganhos secundários que ela está obtendo através disso? E na questão da negatividade eu também vejo isso. O que você está chamando a atenção sobre você? O que você quer ser vista pelos outros e que não está conseguindo de outra maneira? E através do negativismo, às vezes até que está conseguindo chegar um pouco, mas não totalmente. Então veja assim no seu caso, quais são os ganhos secundários. Faz uma lista aí de ganhos secundários que você pode estar obtendo através disso. Porque muitas vezes o negativismo ele serve como justificativa. Porque você olhar o melhor seu pode resultar em você ter que ter mais responsabilidade sobre você mesmo e sobre a sua programação de vida.
Porque a programação nossa de vida, ela vai se assentar em cima dos nossos trafores, que são as nossas qualidades, aquilo que a gente tem de melhor. E o negativismo, ele cobre isso aí, ele vai encobrir todo o teu potencial aí que você tem para fazer as tuas coisas, para você ser autossuficiente, cuidar mais de você mesma, realizar, enfim, a assistência que você pode fazer pelos outros, trazer à tona esse seu potencial consciencial. Olha aí o que você tem de bom. Talvez esse ganho secundário do negativismo, como a gente já comenta que ele é secundário, ele vai ser muito melhor do que aquilo que você pode ver de positivo em você mesmo, em primeiro lugar, ao redor de você, nas pessoas, nas coisas. Não é a questão de ser poliana, mas buscar o melhor. Eu vejo assim a questão do amparador, né? Ele vai trabalhar com a gente naquilo que a gente tem de melhor, no nosso potencial. Então, que tal você abrir aí a porta aí, ou a porta, as janelas, o teu micro-universo, para esse amparo, para você poder trazer esse potencial, aquilo que você tem de melhor. Essa é a minha sugestão, né? É o que eu vejo, o que eu penso a respeito da questão desse negativismo, de como a gente vencer. Ver que o ganho que você vai ter sendo positiva vai ser superior ao ganho que você tem aí com a questão do negativismo. E vale a pena pensar, Mary, que assim, você colocou que a tridotação era o seu calcanhar de Aquiles, né? Isso. Eu vejo o contrário, eu vejo que a tridotação é o nosso desafio, né? E não o calcanhar de Aquiles. Não. Talvez o perfeccionismo seja o calcanhar de Aquiles, né? Porque veja bem, eu sou como eu falei, né? Eu já identifiquei esse traço em mim, da rigidez, e a perfeição, o perfeccionismo, ele tem muita relação com a rigidez. Porque, veja bem, perfeição não existe. Pelo menos nesse patamar de pré-serene não, tá? Porque aqui eu não vou colocar que na evolução não existam consciências perfeitas, porque está além da minha alçada. Mas assim, se a perfeição não existe e a gente fica se auto-exigindo uma perfeição, a gente está sendo anticosmoético por natureza com a gente mesmo. A gente está sendo um cérbero, né? Quer dizer, alguém que está muito severo, mesmo, né? Muito severo. Agora, isso não quer dizer a gente abandonar a autoincorruptibilidade, o nosso código pessoal de cosmoética, a nossa autocrítica. Pelo contrário, é a gente usar o nosso CPC, usar a nossa autocrítica com ponderação. Eu aprendi... Pode falar, Rosa. Não, eu ia só comentar aí com você o seguinte, você ir para a condição de pesquisadora, dê-se o direito de errar. Porque na pesquisa, na autopesquisa, na autoexperimentação, a gente vai errar muitas vezes, mas não é a intenção de errar, entende? Buscando experimentar mesmo, fazer a experiência pessoal, aí na questão estou me referindo a isso na questão da tridotação, né? E buscar superação, cada dia um pouquinho, sempre um pouco lá, um pouco cá, indo e vindo com essa elasticidade aí, mas dar esse direito. Você comentou um aspecto sério, né? A gente pode deixar de ser perfeccionista e buscar qualificar dia a dia, pouco a pouco, a nossa manifestação para melhor. E isso sim é uma intencionalidade mais saudável. Por que ela é saudável? Porque ela permite esses acertos e erros. Porque o alvo é aquilo que é melhor. Muitas vezes o percurso vai passar por perdas, por erros, por falhas. Mas o alvo é algo cosmoético, positivo. Então, se a gente tiver lúcido disso, né, e tiver essa flexibilidade para entender, para compreender os nossos percalços, vai ser muito melhor. Eu vou dar um exemplo aqui também bobo, mas assim, por exemplo, eu tinha essa coisa da autoimagem perfeita. E eu achava que eu tinha melhorado disso. Daí, esses dias, sumiu um negócio lá de casa e eu brava com não sei quem que sumiu, porque foi o fulano que pegou minha dupla, né? Eu tenho certeza que foi ele, porque eu guardei, eu sempre sou uma pessoa organizada, eu guardei no lugar tal e tal. Olha, o final das contas é que eu tinha perdido, eu que botei no lugar errado, não tinha culpa de ninguém. Então, assim, de novo, né? Minha memória falhou, eu fui arrogante, eu fui prepotente, né? Fui a priorista, mas o fato é, se eu tivesse admitido anteriormente, né, a possibilidade de eu estar errada, todo esse estresse tinha sido poupado.
Então, o estresse de achar o objeto foi maior do que a perda do objeto. Vocês percebem que isso não tem lógica. Então, assim, o processo emocional, ele desgasta muito, gente. Quando eles fazem estudos disso, a gente libera uma série de hormônios, enfim, de substâncias no organismo que são maléficas. E elas começam a prejudicar até o metabolismo. Quando fala-se em, gastrite nervosa, é uma pessoa que altera o metabolismo dela, estomacal, por emoções negativas. Então, pense bem, se a gente é capaz de alterar nosso metabolismo para pior, a gente é capaz de alterar o nosso metabolismo para melhor, de alterar os nossos hábitos para melhor, de alterar os nossos pensenes para melhor, né? Então, eu vejo que se a gente conseguir ter esse foco, a gente vai gradativamente reeducando e modificando essa forma negativista de ser. Não sei se atendeu a tua condição aí, né, Mary? Mas a gente está tentando mudar aí, né, e esclarecer essa questão. Alguém mais gostaria de colocar alguma coisa? Bom, a gente vai dando um tempinho e a gente vai trazer aqui, então, a questão eu acho que a gente não pegou o slide 2, né, Thaís? Não sei se você quer voltar lá. Quer voltar no 2? Quero. Nós achamos que vale a pena falar do slide 2, porque a gente acabou seguindo uma ordem aqui. Acho que a gente já falamos. Pegou a senha. Ah, tá. Já pegou a senha. Ah, então tá. Tá ok. Acho que vale a pena só comentar uma coisa do slide 2, que é assim, a gente falou da vida intrafísica, mas não falamos das GESCONs, né? Quando a gente fala de valorizar o soma, né, enquanto pilar da vida física e das GESCONs, é porque, veja bem, gente, isso tem exemplo também na prática. Com esse processo meu de saúde, limitou muito o meu processo cognitivo. Então, assim, eu sempre fui muito taquipsíquica, né? Eu pegava as coisas rápido, eu lia as coisas, já entendia, conseguia permanecer durante um bom tempo lendo, produzindo. E com essa mudança, né, do meu estado físico, eu passei a ter menos concentração mental, minha memória ficou falha, né? A minha capacidade cognitiva diminuiu, não só de entendimento, mas de produção, de trabalho mesmo, associação de ideias, às vezes até a minha lógica falha. Hoje mesmo aqui eu dei um exemplo, depois eu vi que estava fora. Mas a minha capacidade cognitiva está falhando. Mas assim, se eu sei disso, eu não me estresso, porque eu sei que está falhando e eu estou fazendo o meu melhor. Mas como que eu vou fazer o meu melhor? Então aí que vem a questão do soma enquanto pilar da GESCON. Se eu quero, por exemplo, produzir um artigo, né, e antigamente eu demorava, vamos dizer, 10 horas, vamos dizer, né, por baixo, né, para produzir um artigo. Aqui eu estou falando uma condição hipotética, tá? E se eu estou, por exemplo, numa condição de saúde que não é mais a mesma, eu provavelmente demore 3 vezes esse tempo, 30 horas, vamos dizer. Então, o que isso vai exigir de mim? Uma reorganização de rotinas, eu vou ter que aplicar aquele princípio do devagar e sempre. Eu não vou querer, não, em 2 semanas eu faço. Espera aí, 2 semanas não vai dar, porque eu não estou mais com aquela condição favorável que eu tinha antes, né? E a etapa, a GESCON, ou vamos dizer, a produção mental somática, ela exige tanto a incubação da ideia, quanto a, vamos dizer assim, fertilização da ideia, quanto a qualificação e o burilamento da ideia, né? Até mesmo as revisões, né? As heterocríticas e o confort. Então, ele é um trabalho, até a Rose era artista, né? Que é de uma produção que exige detalhes, que exige empenho, né? Que exige uma série de atributos. Então, isso é um ponto, tempo. Eu vou ter que me reorganizar. O outro ponto é, como que eu posso otimizar a minha capacidade cognitiva? Quantas vezes eu fui lá naquele dia comer num restaurante, comi uma comida que me fez mal. O que acontecia? Intoxicava a minha mente. Então, se eu quero produzir melhor, eu vou tomar muito mais cuidado, ser muito mais seletiva com o que eu como, com a quantidade e a qualidade do meu sono, com os meus exercícios. Quem não faz exercício está, por si, intoxicado. Por quê? Porque ele não libera aquelas toxinas que o corpo produz. Não é só pelo defecando que a gente libera pela transpiração também. E a gente faz circular substâncias boas pela circulação. Então, tudo isso eu vou ter que estar observando nesse período. Outra coisa, a minha capacidade, por exemplo,
de cognitivo, é melhor de manhã, de tarde ou de noite. Então tem lá o verbete turno mental somático. Eu vou precisar me conhecer para quê? Porque daí eu não vou fazer, por exemplo, atividade doméstica naquele turno que é o melhor da minha produção mental somática. Eu vou estar desperdiçando aquele turno, aquele momento onde meu corpo está muito mais favorável, né? Então, acho que tudo isso tem que ser sopesado na hora da gente estar cada vez mais levando uma vida mental somática ou evolutiva, né? Em seu, vamos dizer assim, pilar ou sua essência. Eu quero comentar também que na questão da memória, né, foi bastante interessante, foi uma das coisas assim, que me marcou muito durante esse período de tratamento, principalmente na fase de quimioterapia e logo após, foi a questão da memória. Houve assim uma mexida bem forte na memória e isso me chamou muita atenção. Então isso eu tive que mudar alguns hábitos pessoais. Eu tinha às vezes muitas coisas que eu via e não precisava nem anotar, que ele ficava gravado, ou às vezes tinha coisas que eu deveria fazer, acabava empurrando com a barriga. Então eu vi que eu tive que ser assim, ó, aqui agora já, e não poder mais deixar nada para depois, porque às vezes eu acabava esquecendo, eu acabava trocando as coisas, desenvolvendo uma linha de raciocínio como eu gostaria de desenvolver, né? E eu vi quanto isso afetava a questão da gestação consciencial. A minha vida com as pessoas em si também, né? Porque é muito chato você marcar alguma coisa com alguém, eu sempre gostei assim, olha, marquei, pronto, e você acabar esquecendo. Isso chegou a acontecer. Chegaram a acontecer fatos assim que eu comecei a rir, olha, aquilo passar um branco mesmo, sabe? Então, essa questão de você perder alguma coisa ou sentir alguma coisa atrofiada ou debilitada no soma e você começar a valorizar aquilo porque aconteceu isso, eu acho assim que é muito mais importante a pessoa que está em boas condições hoje começar a valorizar o próprio soma, né? Começar a fazer essa mudança de hábitos, essa melhoria de hábitos pró-saúde, visando aí a questão da própria gestação consciencial, esse cultivo da memória intrafísica, porque você pode ter uma projeção, não vai lembrar de nada, porque se a memória intrafísica não funciona, olha, a extrafísica aí vai estar bem difícil, né, para trazer Então, custou muito até eu fazer essa recuperação agora, que eu estou começando a lembrar de alguns fatos, eventos extrafísicos. Então, foi assim, um esforço, né, redobrado aí na questão da saúde, para você trazer já algo que você tinha, mas por negligência acabou deixando aí um pouco de lado, que eu falo aí no meu caso, né? O Willy está comentando que ele tem dificuldade com soma e muitas vezes ele se envolve com as atividades dentro de casa e usa isso como desculpa para não sair, né? E Willy, assim, me fez lembrar a questão da técnica da agenda evolutiva, né? Eu aplico essa técnica, eu chamo de agenda evolutiva porque é uma agenda integrada. Nessa agenda, eu semanalmente penso todas as minhas necessidades somáticas, né? As minhas necessidades profissionais, as minhas necessidades conviviais, né? A questão com a dupla, alimentação e atividades domésticas. Então, a agenda ela é um grande, vamos dizer assim, fixador psicofisiológico, no meu ponto de vista, e do autodiscernimento, porque ela te obriga, primeiro, a refletir sobre as suas necessidades, a dimensionar, a fixar prioridades, tá? E a dimensionar o tempo. Então, por exemplo, se você já sabe que você precisa, no mínimo, 3 vezes por semana de fazer exercício físico, no mínimo meia hora. Então, isso tem que estar na sua agenda. Ah, mas não tem... Você vai estudar a sua agenda e vai achar um tempo na sua agenda para colocar isso. Porque a tua agenda, quem comanda é você. Não a agenda comanda a gente, né? A gente tem esse erro de pensar assim, eu não tenho tempo, como se o tempo fosse o nosso gerenciador. Nós é que gerenciamos o tempo, nós é que gerenciamos a nossa evolução, e para isso a gente precisa ter clareza do que a gente precisa, da onde a gente quer chegar, né? E quais são os meios para a gente fazer isso.
E a própria agenda, ela vai trazendo essa experiência. A gente não precisa saber de tudo isso e acertar na primeira, né? Como eu falei para vocês, já estou 1 ano e meio, e hoje eu considero que eu estou um pouquinho melhor na realização e execução dessa agenda. Por quê? Porque eu já tenho rotinas fixadas, eu já sei o quanto que eu preciso de exercício, de sono, de tipos de alimento, e eu já sei mais ou menos dimensionar. Mas eu ainda, muitas vezes, sou pega por imprevistos, né? Às vezes eu me vejo dimensionando mal o tempo, acho que uma coisa vai levar pouco tempo e ela leva mais tempo, né? Às vezes eu me cobro coisas que não deveria. Mas, enfim, acho que a agenda é uma boa técnica para a pessoa resolver esse problema da autocorrupção com o soma. A partir da agenda aí eu fiz o seguinte, como a ProEx para um dia, né? Porque eu acho que uma agenda diária, é como se você fizesse uma mini ProEx para aquele dia. Você vai acordar, que seria a ressoma, o renascimento, né? Vai ter todo aquele dia aí e à noite você vai dessomar. Então, sempre aí no final da noite você vê assim, olha, estou dessomando aí completista ou incompletista, comigo mesmo, tá? Com as atividades que são assim plausíveis de serem feitas nesse dia. E no geral, então essa agenda aí é uma coisa que vai contribuir para a sua evolução, não trazer aquele estresse negativo, estresse patológico aí que vai debilitar a sua saúde. Então essa ProEx por um dia, que é essa folha aí da sua agenda diária, ela vai contribuir para o seu bem-estar e para o desenvolvimento da sua evolução. E no somatório, né, no meio da semana, o mês, aí o ano, até a sua vida inteira, que vai compor a sua ProEx dessa vida intrafísica. Olha, só um exemplo bem assim simples, mas eu acho que ele é pertinente, né? Eu era uma pessoa muito reclusa e individualista. E eu nunca havia percebido o quanto que a falta de convivência impactava na minha saúde física e mental. Quando eu comecei a dar prioridade, né, para a questão do convívio, eu tive que fixar uma meta. Por quê? Porque a tendência de quem é muito recluso é a tendência de qualquer pessoa que tem um trafar, né? Quando a gente está mudando, a gente tem recaídas e às vezes a gente pode se esconder de novo naquele trafar. Então, para não acontecer isso, o que eu fiz? Eu fixei a meta de que, no mínimo, uma meta simples, técnica da ação pelas pequenas coisas. Que no mínimo, uma vez por semana, eu teria que interagir com alguém de fora da minha família e do meu convívio direto, que no caso é o meu duplista. Porque senão também seria muita autocorrupção, né? Então, assim, depois que eu fixei essa técnica, gente, isso fez um impacto na minha vida, porque começou com uma vez por semana, mas hoje eu interajo muito mais do que uma vez por semana com pessoas, tanto presencialmente quanto pela internet, quanto com a minha família. E isso me traz um revigoramento, me desperta uma ortopensenidade, um bem-estar tão grande que faz parte da minha agenda. Não é uma obrigação, mas é uma parte do meu dia a dia, né, que eu encaro com valor, com prioridade. A gente está chegando próximo do nosso término, né? Eu gostaria de responder ali para Maria Aparecida. Essa agenda aí... Bom, você pode pegar aí nos livros da Conscienciologia que vai falar sobre agenda, mas eu desenvolvi a minha agenda. Quer dizer, eu peguei lá uma folha de papel, né, uma folha de papel em branco, você pode pegar qualquer uma, e comecei a colocar os tópicos que eu gostaria de realizar durante aquele dia. E fazia para um dia, em princípio, tá? Coloquei ali, olha, de manhã eu gostaria de fazer o estado vibracional, depois eu vou fazer tal atividade. Então, depois tem atividades que acabam se repetindo e tornando-se uma rotina. Mas é você mesmo que vai desenvolver de acordo com a sua necessidade. E também ela é experimental. Não quer dizer que você vai desenvolver uma agenda experimental e flexível. Não quer dizer que você vai desenvolver e ela vai servir para a vida toda, para o tempo todo. E que você vai cumprir aquilo à risca. Naquilo você vai encontrar as prioridades. O que vai ser prioritário naquele dia. Tá? Então foi assim a técnica que eu usei, a minha técnica da agenda foi essa. Eu posso me disponibilizar, tá, Maria Aparecida, a passar a agenda por e-mail. A gente deixa depois os nossos e-mails aí disponível. E também, de repente, até combinar uma próxima conferência sobre esse assunto que eu acho bem interessante, porque ele inclui uma série de coisas, né?
E assim, gente, a gente vai terminando aqui o nosso horário, a gente só gostaria de ler a nossa frase final, que é uma síntese, né, do trabalho, é o último slide, e a gente daí vai passar para o Rodolfo, para ele dar um recado antes de finalizar essa conferência. Tá? Então, você quer ler, Rose? É a última. Era onde estava. Era? Uhum. Ah, não, ali é a definição, Thaís. Ah, desculpa. Viu? Minha atenção. Atenção aí, falhou. Não, a frase... Pronto. Aqui está. Bom, a nossa frase síntese é a seguinte: a saúde do soma e a realização da Maxi ProEx grupal são, em síntese, resultado da aplicação diuturna do autodiscernimento do mental soma. Bom, essa mensagem aí, né, e a nossa experiência aí quanto à saúde, o soma e o autodiscernimento aí que a gente queria deixar para vocês. Muito obrigada. É isso mesmo. Muito obrigada a todos. Obrigada pela colaboração, pela contribuição, pelas perguntas, né? E a gente se coloca disponível. A gente não anotou, mas eu vou anotar ali no próximo slide. O meu e-mail é thais.th.prof mudo, né, de professora, @ig.com.br. Bom, e o meu e-mail é rosemary.victoriano@hotmail.com. Rosemary é tudo com E, tá? Porque senão às vezes sai Rosemary não, é Rosemary. Tá ok? Olha, muito obrigada, agradecemos a todos, né? E por estar aí compartilhando com a gente da nossa pesquisa. Rodolfo, é contigo. Muito obrigado aí pela participação, Rosemary e Thaís. Inclusive, vocês podem escrever no chat aí o e-mail, que às vezes fica mais fácil, né, para as pessoas. E gostaria de convidar a todos que estão na sala de conferência para participar do curso Autogestão Existencial, um curso à distância da Apex. É uma oportunidade de você interagir junto com os professores de proexologia, e esse curso ele tem como objetivo melhorar a você administrar melhor a sua vida para a execução da ProEx. Dentro desses objetivos, além da melhor administração da sua vida, está relacionado à conciliação das diferentes atividades no seu dia a dia. Como, por exemplo, auto-organização, melhor a questão da inteligência financeira, né? Da área financeira, da área profissional, da área lossomática. Tem também como objetivo aumentar a sua produtividade existencial. Tem como objetivo preparar para que você saiba lidar com as adversidades para a execução da ProEx e também alcançar o bem-estar consciencial. Esse curso ele vai começar agora, essa semana, agora na segunda-feira, dia 30, e ele tem uma duração de aproximadamente 1 mês. São 6 módulos. Então, cada semana é apresentado um módulo diferente para a turma, com 4 aulas ao vivo de 1h30. Maiores informações você pode buscar através do site www.apexinternacional.org/autogestão. Então, é um curso à distância, através de uma plataforma de ensino chamada Moodle, onde você vai poder se entrosar com os participantes da turma e também com os professores, através de fóruns de discussão, tutoria personalizada, textos complementares, além das aulas ao vivo e também das gravações. Inclusive, quem não puder participar do horário da gravação, que é de 8 às 9h30 da noite, essas pessoas vão poder assistir a gravação e também participar do curso. Agradecemos a presença de todos e até o próximo sábado, até a próxima conferência. Muito obrigado. Uma última pergunta que surgiu aqui, foi um pouquinho depois do nosso fechamento, mas é só para finalizar, tá, Silvia? E aí a gente finaliza mesmo. Ela pergunta aqui, a Silvia: gostaria de saber como orientar uma menina a cuidar do soma adequadamente, sem transformar isso em competição de aparência. O que a mídia estimula e as mulheres caem nessa cilada. Olha, eu não tenho experiência com crianças diretamente, né? Mas o que eu tenho experiência é assim, Silvia, que o nosso exemplo arrasta.
Então, na medida que a gente transforma a nossa rotina, que a gente pratica hábitos que são saudáveis, que a gente se torna uma pessoa mais saudável, isso estimula naturalmente as pessoas ao redor. E se você é um cuidador ou um pai, né, ou uma mãe que está diretamente relacionada a essa criança, é óbvio, além do exemplo, existe a própria educação. Né, a gente mostrar o que é bom, o que não é bom, por que não é bom, sem ter uma repressão somente, né? Porque eu vejo que muitos pais hoje eles usam da conduta de repressão e não de educação. Agora, é claro, tudo aí dentro da condição que vocês verificarem com essa criança, né? Cada um tem um temperamento, tem uma forma de ser, respeitando os limites dessa criança, sem criar estupro evolutivo. É isso, gente. A gente agradece, né? E agora a gente realmente vai ficar disponível por e-mail numa próxima oportunidade. Obrigada a todos, tá?